O mundo não gira, ele capota. Sentiram o calor no cangote. Agora não adianta, né? Saiu da piadinha, estão frustrados com o Itamaraty, mas no Itamaraty tem os barbudinhos que não querem se indispor tanto com o governo Trump e perder também não só o visto, mas o seu acesso aos bancos do sistema SWIFT e tudo mais que uma lei Magnitsky da vida representaria. Quem tem medo. E regulação das redes sociais pelo STF vai ter impacto mundial, afirma Gilmar Mendes. É isso mesmo. O ministro Gilmar Mendes do STF disse que o julgamento sobre a regulação das redes sociais pode estabelecer um paradigma mundial. O magistrado deu declaração na última segunda em evento de Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e TV. Porém, para Ana Paula Henkel do programa Oeste Sem Filtro, a regulação das redes sociais não terá impacto nos Estados Unidos. A primeira emenda protege a sagrada liberdade de expressão nos Estados Unidos, disse ela. É proibido legisladores, censores e juízes ativistas agirem dessa forma, completou. Já Augusto Nunes mandou na lata e disse que a intenção dos ministros é censurar os conteúdos. Eles não têm coragem de dizer a palavra que está por trás de tudo: censura. Chamam de regulamentação. Quem vai discutir o que pode ser lido? Fecha aspas. E vaza surto nos bastidores do Supremo com o levante de Eduardo Bolsonaro. É isso mesmo. Ministros do STF consideram real a possibilidade de prender o deputado Eduardo Bolsonaro. Eduardo vem dando declarações públicas contra a corte, em especial contra o ministro Alexandre de Moraes. 5 ministros do STF ouvidos em caráter reservado consideram que Eduardo ultrapassou o limite da liberdade de expressão ao sugerir sanções externas contra membros do judiciário. Esses ministros entenderam como uma intimidação. Aliados próximos ao parlamentar revelaram que Eduardo revelou não ter voltado ao Brasil porque sabia que seria preso. Ele próprio admitiu esse receio em entrevistas recentes, afirmando que só volta ao Brasil após imposição de sanções amorais por parte do governo norte-americano. E o presidente Lula afirmou ontem que Alexandre de Moraes está querendo prender um cara brasileiro nos Estados Unidos. Ele só não disse quem era o cara. O presidente não esclareceu se estava se referindo a Alan dos Santos ou então a Eduardo Bolsonaro no discurso que ele fez no Partido Socialista Brasileiro. A declaração de Lula atribui a Moraes a intenção que nunca foi publicamente vocalizada pelo magistrado. Está ficando interessante. O Lula, com dons aí de premonição, está conseguindo falar até pelo ministro Alexandre de Moraes. Lula disse que uma pessoa estaria fazendo coisa contra o Brasil o dia inteiro em território americano e por isso tinha que ser punida. A afirmação de Lula ocorreu após o Departamento de Justiça dos Estados Unidos repreender o ministro Moraes por bloqueio no Rumble. Lula usou o termo genérico cara brasileiro, sem especificar a identidade ou os crimes dos supostos que ele quer que Alexandre teria dito que vai prender, embora não tenha dito nada. André Marcília já está na área e vai analisar essa nova manifestação de Lula. Ele agora está sendo até porta-voz do ministro Alexandre de Moraes. O homem está se superando, hein? Boa noite Serrão, boa noite a toda a bancada, toda a audiência. Olha, essa fala do Lula é tanta besteira que a gente precisa fazer um recorte, porque não dá para falar de tudo. Se a gente fosse falar de todos os pontos absurdos da fala dele, daria um programa só disso. Primeiro que, assim, tá fazendo coisa fora do Brasil. O que é fazer coisa fora do Brasil? Fazer coisa é ilícito? O que é coisa? Depois, esse homem, qual seria o homem? Ele tudo muito aberto, né? Depois ele diz que ele não se mete nas coisas que os Estados Unidos, como a justiça dos Estados Unidos procede, ou como os Estados Unidos fazem, que ele cuida do próprio país e que os Estados Unidos deveriam cuidar do país dele. Não é verdade.
Não é verdade. O Lula não faz 2, 3 meses se meteu na forma como os Estados Unidos estavam tratando os imigrantes brasileiros, que tinha algema, que não tinha algema, mandou avião da FAB para lá, para cá, se meteu, criticou, disse que aquilo era uma ação absurda e etc, etc. Pessoas que estavam lá irregularmente, que foram lá sabendo o que estavam fazendo, e o Lula fez críticas e mobilizou, inclusive, a meu ver, até de forma irregular o governo em torno dessa questão. Se meteu agora aqui no Peru, deu asilo, se meteu no Peru, não é uma frase das mais adequadas, mas se meteu na forma como a justiça peruana tratou o caso da ex-primeira-dama, condenada a 15 anos de prisão por lavagem de dinheiro, acolheu-a como se fosse uma presa política. A única coisa que o Lula não se mete é na Venezuela. Nas eleições do Maduro, aí realmente a soberania vale. De resto, ele se mete em tudo, se mete em todos. E outra, é curioso ele dizer que os Estados Unidos devem fazer as barbaridades deles lá, que ele não se mete, então os Estados Unidos não deveriam se meter nas que a gente faz aqui. Quer dizer, ele está assumindo, ao defender o Moraes, ele está assumindo que nós fazemos barbaridades aqui. Esse eu acho que é o ponto talvez que deva ficar para a nossa reflexão. O Lula está admitindo que é de seu conhecimento que aqui dentro do Brasil nós estamos fazendo barbaridades. Estamos mesmo. Eu só não sabia que o Lula ia assumir um dia isso. Barbariza Lula aqui no Bradock Show, oferecimento Golden Brasil. E ele não para, hein? Ele voltou a criticar a possibilidade do governo americano aplicar sanções contra o ministro Alexandre de Moraes. Disse Lula, eles fazem tanta barbaridade, eu nunca critiquei. Fazem tanta guerra, matam tanta gente. Foi o que disse Lula, questionando o histórico dos Estados Unidos para criticar a justiça brasileira e defender o jornalista Alan dos Santos. O presidente Lula afirmou que nunca criticou a justiça americana, apesar das barbaridades que fazem. Rodrigo Constantino, comenta essa barbaridade pra gente, comenta. O dos Estados Unidos quer processar o Alexandre de Moraes porque ele está querendo prender um cara brasileiro que está lá nos Estados Unidos fazendo coisa contra o Brasil o dia inteiro. Olha que história dos Estados Unidos querer negar, sabe, alguma coisa e criticar a justiça brasileira. Eu nunca critiquei a justiça deles. Ele faz tanta barbaridade, eu nunca critiquei. Faz tantas guerras, mata tanta gente. Por que eles vão querer criticar o Brasil? Eu pensei que o Costa fosse analisar essa, mas não, quem veio analisar foi o Lula. Obrigado, Lula. Você trabalhou pelo Rodrigo Constantino, que não está podendo falar muito, mas o Marcílio já tinha feito uma análise perfeita sobre o que você iria falar. Dureza esse estalinácio, hein? Agora sim, o Supremo Tribunal Federal está frustrado com Itamaraty e lamentando o descaso da crise com Lula, que ministros do Supremo estão relatando uma decepção com a conduta do Itamaraty diante de possíveis sanções norte-americanas. A corte está avaliando que o chanceler Mauro Vieira já deveria ter se manifestado contra as ameaças de Trump. A diplomacia brasileira está optando pela cautela, argumentando que ainda não há medidas concretas dos Estados Unidos. O STF considera que as declarações de Marco Rubio sobre Moraes já justificariam uma resposta pública do Itamaraty. A insatisfação cresceu após Vieira desmarcar reuniões que teria na corte para tratar do assunto. Ministros interpretaram o cancelamento como um descaso ou um sinal de falta de atenção devida. Agora sim, Rodrigo Constantino, comenta essa pra gente, comenta. Olha, o mundo não gira, ele capota. Vocês lembram da época em que saía na coluna da Mônica Bergamo o seguinte: ministros do STF fazem piada sobre quem terá visto para os Estados Unidos cancelado por Donald Trump. Agora, vamos adiantar a fita e temos que o STF se frustra com o Itamaraty, lamentando descaso na crise com os Estados Unidos. Apertou, né? Sentiram o calor no cangote. O Eduardo Bolsonaro deixou de ser motivo de chacota, de deboche, e está sendo intimidado de alguma forma, até mesmo por meio do seu pai, né, para ver se recua. Não vai recuar, já falou várias vezes, aliás, participou do nosso programa 4x4 nesse domingo, e foi uma participação
muito importante, né? Tudo que ele disse ali relevante, e ele não vai relaxar enquanto não conseguir as sanções para o Alexandre de Moraes. Aí sai na mídia o seguinte: a ação de Eduardo Bolsonaro por sanções ao STF tem apoio de bancada anti-Moraes no Congresso dos Estados Unidos. Deputados e senadores americanos têm embarcado na ofensiva contra a Suprema Corte do Brasil em meio à rodada de encontros com o filho do Jair Bolsonaro. Então, agora o Eduardo passou a ser de alguém irrelevante para aquele que está sendo responsável pelas sanções. Nenhuma coisa nem outra. Ele tem muita relevância, ele fez um trabalho muito importante de costura, de articulação, e não só ele, o Paulo Figueiredo, o Pedri e outros, só que não passa pela cabeça da nossa imprensa, né, que existe boa receptividade desses congressistas. Por quê? Porque o caso do Brasil é escandaloso. Porque quando você vai lá e mostra o que aconteceu com a plataforma X, com a Starlink do Elon Musk, ninguém acredita. Porque quando você mostra o que aconteceu com o Rumble, ninguém acredita. Quando você mostra o que aconteceu com o Alan dos Santos, que aliás o governo americano do Biden se recusou a extraditá-lo, ninguém acredita. Com o Eustáquio, que a Espanha se recusou a extraditar, ninguém acredita. Ordem de prisão a uma americana por um comentário no tweet dela nos Estados Unidos, cidadã americana, ninguém acredita. No meu caso, que está lá com eles, com os congressistas, o Alexandre de Moraes exigindo que uma empresa americana que nem atua no Brasil me cancele, entregue quem paga para mim ajuda mensal, né, de patrono, e eu que sou cidadão americano, uma empresa americana com um cidadão americano, e o Alexandre de Moraes exigindo coisas do Brasil, porque ele acha que a jurisdição dele é planetária. Isso só não choca a Folha de São Paulo, isso só não escandaliza o Globo, isso só não revolta o Estadão, porque eles estão todos, de alguma forma, coniventes com essa situação até aqui. Fazem, eventualmente, críticas pontuais, mas defendem o conjunto da obra, porque esse conjunto da obra mira, acima de tudo, em bolsonaristas. E perseguir bolsonarista é a prioridade dessa turma. Então eles querem reduzir a uma ala anti-Moraes da bancada congressista americana. Não, são pessoas muito sérias, que estão vendo, tendo acesso aos casos esdrúxulos e estão incrédulas, estão chocadas, como qualquer pessoa decente deveria ficar diante de tanto abuso de poder que foi cometido pelo ministro Alexandre de Moraes. Mas eles não vão recuar, o próprio Eduardo Bolsonaro não vai recuar e agora não adianta, né? Saiu da piadinha, estão frustrados com o Itamaraty, mas no Itamaraty tem os barbudinhos que não querem se indispor tanto com o governo Trump e perder também não só o visto, mas o seu acesso aos bancos do sistema SWIFT e tudo mais que uma lei Magnitsky da vida representaria. Quem tem medo. Pois é, e aqui no Bradock Show, oferecimento Golden Brasil, uma pergunta aqui no Superchat que vale a pena nossos comentaristas responderem. O Antônio Braga está perguntando aqui: Bolsonaro será ouvido nesta semana, na quinta-feira, dia 5, pela Polícia Federal. Qual a chance dele ser preso nesse momento e as consequências dessa arbitrariedade? Já pergunto direto para o André Marcília. Olha, Serrão, eu não vejo chance dele ser preso nesse momento, não. Qual o risco do Bolsonaro ser preso nessa história toda? Eles entenderem que ele está auxiliando o filho, né, e, portanto, e auxiliar o filho a algo lícito é lícito, mas auxiliar o filho tem sido entendido pelo STF como um risco, ou como um ilícito, e isso pode gerar uma prisão preventiva. Mesmo no inquérito do golpe, né, se tem falado, muitos advogados ligados à esquerda, ligados ao próprio STF, têm cantado a bola de que o Bolsonaro seria preso em julho, outros falam em setembro, enfim, quer dizer, isso significa o quê? Que ele seria preso preventivamente, porque esses julgamentos não vão acabar em setembro, até julho não se acaba o julgamento todo do inquérito do golpe. Então a aposta deles todos é numa prisão preventiva do Bolsonaro. Agora, a espetacularização que causaria ele ser ouvido e preso seria algo absurdo. Eu não vejo que essa bola fora seria dada, mesmo
diante de tanta burrice, mesmo diante de tanto desconhecimento jurídico que a gente tem visto por parte das autoridades brasileiras. Eu espero que isso não aconteça, mas, e também, não, porque do ponto de vista jurídico não faria o menor sentido, e espero que não aconteça porque também, do ponto de vista estratégico, né, isso apenas exporia que se trata de uma questão meramente política. Eu ainda tenho algum tipo de pingo, né, de expectativa de que as autoridades brasileiras tenham um pouco de vergonha de expor a sua estratégia política diante dos olhos de todos nós. Eles que façam as politicagens deles, ao menos um pouco escondido, sem tanto, com um pouquinho de pudor, no mínimo. O Supremo Tribunal Federal ganha uma espécie de advogado na presidência da República, porque Lula destacou ontem a necessidade de se conquistar maioria no Senado em 2026 para proteger o Supremo Tribunal Federal. Segundo Lula, está precisando de proteção. O presidente alertou que, sem uma base sólida no Congresso, da esquerda, claro, a tal direita poderia avacalhar com a corte. A fala de Lula foi interpretada como um chamado direto para o Partido Socialista Brasileiro disputar vagas no Senado e fortalecer ainda mais a base aliada. Também foi um recado, com João Campos assumindo a presidência do PSB, para que o partido mantenha a coligação com Lula para a reeleição, se possível, seguindo ali com o inofensivo Geraldo Alckmin. O evento, que marcou a posse de João Campos como novo presidente nacional do PSB em Brasília, Lula aproveitou para defender a manutenção do Alckmin na chapa para a reeleição, apesar das pressões de aliados que querem tirá-lo. A estratégia está refletindo aí uma preocupação com o crescimento de bancadas conservadoras como a do Partido Liberal. O que você achou, Fabiana Barroso, dessa postura de Lula defendendo o Supremo, mas ao mesmo tempo pregando que o PT tem que fazer aí uma maioria de senadores? Será que está dando? Está com essa bola toda? Serrão, o problema é que eles dominam os meios de ação que eu estou insistindo, né? Então, só queria voltar em relação à prisão do presidente Bolsonaro, porque ele vai ser ouvido agora e já foi marcado também a oitiva dele agora para o dia 9, né, do 6, em relação ao processo lá do suposto golpe. O que eles estão dizendo por aí, dando a dica, que provavelmente virá uma prisão domiciliar e que ele será impedido de falar pelas redes sociais. Se isso será uma verdade, não sabemos. Não é motivo jurídico, é político, né? Então, ficamos aqui só olhando essa questão. E a questão aqui do partido do Alckmin, junto com Tabata, né, que é a vice, João Campos, todos eles ali reunidos para fingir alguma normalidade, mas também eles estão dando o braço a torcer que é preciso dominar os meios de ação, continuar dominando, principalmente no Senado. Eles perceberam, então, né, quando eles falam que é preciso fazer o máximo de cadeiras em 2026 em relação ao Senado, porque eles sabem que a concentração de poder vem do Supremo e quem pode controlar seria o Senado, né, supostamente. Então, eles não querem abrir mão disso. Eles sabem a importância disso e eles sabem também que os opositores estão tentando se articular para ter o domínio de ação, para tentar ter o controle de constitucionalidade. Só que para nós aqui é mais difícil ainda quando a gente pensa, porque não basta ter a maioria do Senado, não basta ter uma bancada gigante, como o PL fez, não no Senado, mas acabou fazendo na Câmara, mas é preciso ter muitas boas relações para conseguir a presidência da casa. Porque sem a presidência da casa, a gente fica aí só, né, nas comissões, o que a gente já sabe. Então todo mundo já sabe, essa concentração de poder deu errado. Agora vamos ver quem vai ser o corajoso ou corajosa que vai conseguir fazer as reformas que são necessárias. Essa é uma delas. Eu sei que o nosso Luiz Felipe Orlando de Bragança propôs algo nesse sentido, mas também sabemos que a força estão em desunião, né? O PL, não sei o que está acontecendo, uma ausência de união total,
E a gente vê que tantas pautas para serem brigadas no Congresso Nacional não estão sendo brigadas. Enquanto isso, né, aquele partido morno do Geraldo Alckmin, mais do que morno, está se armando para ser, então, talvez o novo PT. Não sabemos, mas que tem liderança jovem apta, infelizmente está aí, né, João Campos e Tabata. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.